vesícula biliar, normalmente chamada apenas de vesícula, é um pequeno órgão no formato de uma pera, que fica próximo ao fígado. A função da vesícula é armazenar a bile, um líquido que o fígado produz e que é usado pelo corpo para digerir gorduras no intestino. Esse líquido, a bile, é formado por várias substâncias que o corpo produz. Uma delas é o colesterol, que apesar de não ser o único, é o maior responsável pela formação das famosas pedras na vesícula. Essas pedras podem causar dores intensas e até mesmo outros sintomas como enjoo, febre e vômitos. O que fazer para se prevenir de pedras na vesícula? Isso é genético? Quais outros problemas podem acontecer com esse órgão? Participe do nosso bate-papo através do chat no canal do YouTube em www.youtube.com/@benditahora e tire todas as suas dúvidas agora, no Bendita Hora. Vamos agora, o padre vai falar agora sobre essa questão da pedra na vesícula. Por isso, eu vou falar agora por via Skype com o doutor Gustavo Paturi, que ele é cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico. Olha aí, hein? O homem conhece. Doutor Gustavo, muito boa tarde. Boa tarde, Padre Marcos. Queria agradecer você pelo convite e vamos tentar tirar todas as dúvidas possíveis aí. Que bacana. Doutor, a gente já viu aqui pelo VT que nós colocamos logo na acolhida sobre o assunto, que um dos fatores também é o colesterol alto, ele pode realmente gerar pedras na vesícula, que ela é um dos fatores, né, que tem essa propensão. Agora, doutor, é normal mesmo ter pedra na vesícula? É uma coisa genética ou não? Isso aí hoje é uma questão até talvez de uma cultura nova de alimentação que a gente está tendo, muito industrializada, come-se errado. É mais genético ou não? Explica um pouquinho pelo conhecimento que o senhor realmente tem, doutor Gustavo. Na verdade, é basicamente as duas coisas, padre. O que a gente sabe é que tem fatores que favorecem o aparecimento da doença, da pedra na vesícula. Lembrando que é uma doença da vesícula, não é só o fato de ter pedra, tá? Então, o fator genético, ele influencia bastante. Então, quem tem histórico de parente de primeiro grau com pedra na vesícula, mãe, tia, prima, sua chance de ter aumenta muito. Então, o que a gente fala é que quem tem histórico de parente de primeiro grau com pedra na vesícula, sua chance de ter aumenta em cerca de 25 vezes. Puxa. Tem outros fatores que favorecem, o fato de ser mulher, o sobrepeso, a obesidade, o ganho de peso em curto espaço de tempo, as perdas de peso em curto espaço de tempo e alguns tipos de cirurgia, como, por exemplo, a própria cirurgia bariátrica, também pode aumentar o risco de ter pedra na vesícula. Poxa. A dieta tem um papel fundamental também, principalmente aquelas dietas ricas em gorduras e alimentos multiprocessados. Por isso que é uma doença que, na verdade, vem aumentando cada vez mais. Entendi. Porque a gente vê que o sobrepeso e a obesidade, cada ano que passa, aumenta cada vez mais. E isso principalmente por causa de uma dieta rica em gordura e alimento multiprocessado. Certo. É uma doença bastante comum. Eu sei que ao operar, eu tenho cerca de 30, 40 cirurgias por mês só de pedra na vesícula. Meu Deus do céu. Doutor, interessantíssimo isso. Agora, olha assim, pessoal que teve uma dúvida, alguns falam, mas quando se tem pedra na vesícula, ela não se tira a pedra da vesícula, tem que tirar a vesícula para que tudo seja solucionado? Ou existe uma outra maneira de se tratar? Essa pergunta que você fez, Padre Marcos, é ótima, porque às vezes as pessoas confundem o quadro de pedra na vesícula com pedra no rim. O rim, a gente tira só a pedra, tá? Sim. Quando você tem pedra na vesícula, é uma doença da vesícula, então a gente precisa retirar o órgão, a gente precisa retirar a vesícula. Sim. Porque senão você fica formando essas pedras direto, e aí você teria que ficar operando o tempo todo. O problema da pedra na vesícula é justamente ela sair da vesícula. Toda vez que você come qualquer coisa que tem gordura, a bile que é produzida no fígado, tá?
É bom falar isso para as pessoas que a vesícula ela não produz a bile. Quem produz a bile é o fígado. O fígado produz mais ou menos aí 1 litro a 1,5 litro de bile todo dia. E a função dessa bile é justamente quebrar a gordura, fracionar. A molécula de gordura é muito grande e a gente não consegue absorver. Então a bile serve para isso, para emulsionar seria a palavra, mas em outras palavras, para quebrar essa molécula de gordura em frações menores para absorver. E a vesícula é um reservatóriozinho que guarda ali de 30 a 70 mililitros de bile, tá? E toda vez que a gente come gordura, isso independente do tipo de gordura, é bom falar, que não significa só quando você come pizza, hambúrguer, mas, por exemplo, as gorduras boas, abacate, banana, caqui, azeite, comeu gordura, a vesícula contrai e ela joga esse excesso de bile para o intestino como se fosse para dar um suporte a mais de bile para a gente absorver mais energia. O problema é que quem tem essas pedrinhas, o risco é essa pedrinha entupir algum desses canais que a gente chama de vias biliares. Sei. Ô doutor, e assim acho que dos primeiros sinais de que a pessoa está com essa vesícula doente, né? Porque ela está doente, quando ela começa a gerar essas pedras aí, porque ela realmente está enferma. Quais são os primeiros sinais que a pessoa pode já estar percebendo no corpo que realmente, olha, isso aqui está me parecendo problema na minha vesícula? Logo no início, quando o paciente tem às vezes as pedrinhas muito pequenas, que a gente chama até de microcálculos, de microlitíase biliar, ele geralmente não vai ter o sintoma típico de pedra na vesícula, que é uma dor forte na boca do estômago ou do lado direito, até como mostra a foto. Tá. Geralmente o paciente começa com uma indisposição, quando come uma coisa mais gordurosa, uma sensação de refluxo, má digestão, de que come e fica muito estufado, a sensação de enjoo, náuseas também é bastante comum. E a partir do momento que essa pedrinha entope algum desses canaizinhos, aí pode ter outros tipos de sintoma, como esse sintoma típico, que é a dor forte, tipo cólica, bem na boca do estômago ou do lado direito, que vai para as costas, geralmente associada a náusea, vômito. Em casos mais graves, quando essa pedrinha entope o canalzinho principal que sai do fígado, a pessoa fica toda amarelona, como que a gente chama de icterícia, tá? Como se tivesse hepatite. Sim. E aí pode mudar a coloração também de xixi, a urina ficar bem escura e o cocô ficar bem branquinho também, que é justamente quando tem essa obstrução. Meu Deus. Vale se lembrar que é justamente, o ideal é sempre operar quando descobre que tem pedra na vesícula para justamente evitar esses quadros mais graves da doença. Perfeito. Eu não sei, o Barba, não sei se ele tem uma pergunta, mas eu tenho uma perguntinha antes também, doutor. Existe uma dúvida de muitas pessoas que, às vezes, fazem aquela cirurgia bariátrica, né? Se tem um risco de ter problemas na vesícula ao fazer essa cirurgia. É comum ter, não é? Existe algum risco de ter algum problema na vesícula depois de ter feito a cirurgia bariátrica? Tem sim. A cirurgia bariátrica ela traz diversas coisas boas para o paciente, como melhora de doença metabólica, perda de peso, melhora de hipertensão. Só que ela tem esse efeito que aí em cerca de 20 a 30% dos pacientes, eles podem realmente acometer com pedra na vesícula. Puxa. Isso geralmente se deve a basicamente 2 fatos. Pela perda de peso acentuada, tá? Em curto espaço de tempo, e também porque a gente modifica o trânsito do intestino quando a gente faz a cirurgia bariátrica, e isso modifica uma coisa que a gente chama de circulação enterohepática do colesterol. Lembra que você falou que assim, colesterol alto ele pode dar pedra na vesícula também. E quando a gente modifica essa circulação de absorção de colesterol, o colesterol sai do sangue, vai para o fígado para ser metabolizado, isso pode aumentar o nível de colesterol na bile e aí dá essas pedrinhas também. Então, geralmente, cerca de 30% dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica podem ser acometidos da doença e aí tem que operar a vesícula depois. Perfeito. Ô Barba, você gostaria de fazer uma pergunta? Aproveita que o doutor está aí, e eu acho que é um assunto muito importante, interessante, né? Você gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Gustavo? Tá bom, mas eu tenho uma pergunta aqui, porque o Barba come muito. Ele come muito, ele não tem muita disciplina alimentar, doutor. Agora, tem como evitar
por exemplo, todos nós aqui que aparentemente nós não temos essas dores, né? Mas tem como evitar ter esse futuro problema na vesícula? Tem a ver mesmo com a alimentação ou tem que fazer algum outro tipo de verificação, doutor? O ideal é sempre manter uma alimentação saudável, rica em fibras, diminuir ingesta de alimentos multiprocessados, de alimentos gordurosos. O ato de fazer exercício físico também serve para evitar, porque você acaba evitando sobrepeso e a obesidade. Tá? O ideal é sempre o paciente fazer o acompanhamento com o seu cirurgião, o seu gastroenterologista. Geralmente a pedra na vesícula é fácil de ser diagnosticada através do ultrassom, tá? Aquele examezinho que a gente faz, passa o gelzinho e você consegue ver se tem pedra na vesícula. O principal problema às vezes são quando você tem as pedrinhas muito pequenas, essas pedrinhas abaixo de 5 milímetros, geralmente elas não são vistas no ultrassom. E aí você precisa fazer um ultrassom endoscópico, tá? Que a gente chama de ecoendoscopia, em que na verdade ele faz uma endoscopia e aí por dentro ele faz um ultrassom da vesícula, que aí ele consegue ver esses cálculos bem pequenininhos. Esses cálculos pequenininhos que a gente chama de microcálculos são importantes de ser diagnosticados porque eles dão muito pouco sintoma. Então, assim, a grande maioria dos pacientes, às vezes, tem sintoma de enjoo, náusea, e acaba falando que é da gastrite, que é do refluxo, e vai tratando isso aí clinicamente com medicação, quando, na verdade, ele pode aí evoluir para uma forma grave da doença, porque esses cálculos pequenininhos são mais fáceis de entupir o pâncreas e dar pancreatite. O nosso principal medo de quem tem pedra na vesícula é justamente ter uma pancreatite aguda, que é uma inflamação do pâncreas, que é uma doença gravíssima, que pode chegar aí com índice de óbito de 20% a 40%. Meu Deus do céu. É verdade que as mulheres têm mais chance de ter pedra na vesícula. que os homens. O Barba está colocando aqui, doutor Gustavo, se existe um fundamento aí realmente científico que comprova que os homens têm menos problemas na pedra na vesícula do que as mulheres. As mulheres têm uma tendência a ter um pouquinho mais esse probleminha nas pedras da vesícula? Tem. A gente sabe que a incidência da doença de pedra na vesícula é superior nas mulheres, tá? Principalmente essas mulheres que têm histórico familiar, pacientes que têm sobrepeso. Então, é sempre importante, paciente, principalmente mulher, que tem histórico familiar de pedra na vesícula, fazer um acompanhamento ali de ultrassom semestral, anual, para justamente não ser pega de surpresa com a crise de uma colecistite aguda, que é quando infecciona a vesícula, ou de uma pancreatite aguda. Doutor, assim, e no caso dessas pessoas que infelizmente tiveram pedras na vesícula e tiveram que tirar a vesícula, como que essa retirada desse órgão, que ele é tão importante, como que a pessoa depois ela vai, assim, ela é substituído por alguma outra coisa na hora de tirar essa vesícula? A pessoa poderá ter outros tipos de problemas a não ter mais essa vesícula. Como que o senhor poderia colocar para as pessoas que precisam fazer uma cirurgia? Lembrando que a cirurgia é sempre a retirada do órgão, a gente tira a vesícula, tá? E lembrando aquilo que eu falei inicialmente, quem produz a bile é o fígado, então você produz mais ou menos aí 1 litro a 1,5 litro de bile todo dia, tá? Independente da vesícula ou não. Então a retirada do órgão, lembrando que esse órgão ele já está doente, a partir do momento que ele tem pedra na vesícula, ele já está doente, ele não está funcionando da forma correta. Perfeito. As pessoas vivem normalmente sem a vesícula, tá? E o máximo que pode acontecer é de 2% a 3% dos pacientes podem ter diarreia quando comem gordura, tá? Então, geralmente, é aquele paciente que, quando faz uma dieta mais rica em gorduras, então, por exemplo, eu geralmente dou o exemplo de pacientes que me falam, doutor, eu fui numa pizzaria, comi uma pizza de 4 queijos, que é bem gordurosa, termina de comer a pizza e fala, nossa, eu acho que eu preciso ir no banheiro. A gente chama isso de diarreia osmótica, porque a quantidade de gordura que ele comeu, a bile que está descendo direto do fígado não consegue absorver aquilo tudo e ele acaba tendo essa diarreia, tá? Ele não perde peso, não ganha peso, retirando a vesícula, não deixa de absorver nenhuma vitamina. Então, na verdade, o único problema em si
é esse percentual de pacientes que às vezes pode ter diarreia quando come gordura. Perfeito. Por isso, justamente quando eu vou fazer a cirurgia dos meus pacientes, eu peço para eles ficarem com a dieta pobre em gordura aí por cerca de 2 a 3 semanas depois da cirurgia, tá? Eu peço antes também para evitar que eles tenham crise, mas eu peço que depois que a gente faz a cirurgia, eles fiquem de 2 a 3 semanas aí sem uma dieta rica em gordura, para tentar evitar, porque o fígado acaba suplementando esse algo a mais, esses 50, 70 mililitros a mais que teria na vesícula. Perfeito. E no caso das pessoas que precisam fazer a cirurgia urgente, mas ela já vem manifestando muitas dores, ela até o dia da cirurgia, até se preparar, correr, ir atrás, pode levar horas ou até alguns dias. O que o senhor, como cirurgião, o senhor diria para os telespectadores que já estão tendo dores, o que fazer nesse tempo até o momento da cirurgia? Essa pergunta foi ótima, Padre Marcos, porque assim, a gente vê muitos pacientes às vezes sofrendo bastante com quadro de dor constante, dor pós-alimentar. A partir do momento que o paciente tem dor, o ideal é que ele seja avaliado por um médico, porque às vezes ele já está fazendo o quadro da inflamação da vesícula, que a gente chama de colecistite, e isso pode ir progredindo e piorando o quadro dele, ele pode evoluir para uma infecção generalizada. Sim. Então, a partir do momento que ele tem dor, o ideal é ele já procurar o cirurgião para justamente avaliar se dá para fazer uma cirurgia eletiva, que seria o quê? O paciente passa comigo, eu vou pedir os exames pré-operatórios, ele vai passar no cardiologista e a gente vai marcar a cirurgia dele para daqui a 2, 3 semanas. Tá. E ele consegue ficar essas 2, 3 semanas bem. Ou se o paciente tem uma dor intensa, uma dor recorrente, então o paciente me fala, doutor, hoje eu almocei e tive dor. Depois eu fui jantar e tive dor. Geralmente, nesses casos, eu indico a cirurgia de urgência. Então, faz-se uma internação de urgência e a gente opera esse paciente naquele mesmo dia ou no dia seguinte, para justamente tentar evitar os quadros agudos. Lembrando que os quadros agudos, eles aumentam o risco de vida do paciente, eles aumentam o risco de infecção, de sangramento durante a cirurgia. Por isso, o ideal é sempre descobrir que tem pedra na vesícula, procura o seu cirurgião para evitar as formas graves e aumentar o risco da cirurgia e não ter ser submetido a uma cirurgia de emergência. Entendi. Então, seria bom evitar exatamente nesse momento o uso, né, de algum tipo de medicamento para amenizar a dor. Então, a melhor coisa é ir já diretamente no médico para que as providências sejam as mais rápidas possíveis. Meus pacientes, Padre Marcos, geralmente eu peço o seguinte: teve dor, toma um Buscopan composto, uma Novalgina, a dor melhorou, de qualquer jeito eu vou querer ver ele no outro dia. Se a dor não melhorar, me liga, porque eu vou encaminhar para o pronto-socorro para avaliar ele lá no pronto-socorro, para se for necessário fazer cirurgia de urgência. Perfeito. Barba, você queria... Como prevenir a pedra na vesícula? Tem alguma dica para isso? Olha, o Barba está falando aqui, nós temos o Barba, que é nosso cameraman aqui, mostra o Barba para ele, para o doutor Gustavo ver direitinho, né? O doutor, o senhor mais ou menos já meio que respondeu essa pergunta, mas o que a gente pode fazer para prevenir, né, que tem essa pedra na vesícula? O senhor falou de uma alimentação balanceada, com bastante fibras, mais alguma coisa, você falou de exercício físico, mas o senhor também gostaria de acrescentar mais algum tipo de endereço aí para evitar esse tipo de acontecimento? Principalmente como é uma coisa que a gente não tem tanto controle, porque, por exemplo, se o paciente tem perda de peso acentuada aí de 4 ou 6 quilos em um mês, ele já corre o risco. Então, o ideal é justamente tentar evitar sobrepeso, tendo uma dieta balanceada, diminuir a ingesta de gordura, porque às vezes, por exemplo, o paciente, eu tenho vários pacientes que às vezes são jovens, magros, mas ele tem um histórico familiar de pedra na vesícula, e isso ele não consegue evitar. Então, tentar ao máximo manter os hábitos saudáveis para tentar não dar um risco maior. Perfeito, perfeito. Ô, doutor, nós temos ainda uns minutinhos aí, se o senhor me permite, se o senhor quiser acrescentar pelo conhecimento que o senhor tem de algumas coisas em relação à vesícula,
né? O senhor fica à vontade, porque, Tá ótimo. porque assim, nós temos um tempinho. Agora, se o senhor permitir, eu também gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver também com a tua área, que é essa questão da cirurgia bariátrica, tá? Vamos lá. Primeiro, assim, em relação já, para a gente finalizar um pouco de vesícula, Tá. Lembrar que é uma cirurgia relativamente, eu não gosto de falar da palavra simples, porque nenhum procedimento cirúrgico é simples, tá? Mas é uma cirurgia bastante corriqueira. Atualmente a gente faz a cirurgia por videolaparoscopia, então são 4 cortes de 3 a 5 milímetros, bem pequenininho, tá? O paciente geralmente opera de manhã e acaba indo embora para casa no fim da tarde, tá? Puxa, afastamento de trabalho de 3 a 7 dias, afastamento de atividades de exercício de 1 a 2 semanas. Então, é uma cirurgia bastante corriqueira e o ideal é o paciente sempre operar dessa forma eletiva, já a partir do momento que ele descobre a doença, já marcar a cirurgia, para justamente evitar esses quadros mais graves. Às vezes, os quadros mais graves a gente não consegue fazer a cirurgia por videolaparoscopia, tem que fazer aquela cirurgia aberta, com corte, o paciente passa 2, 3 semanas internado. Meu Deus. Então, fez o diagnóstico, já procura o seu cirurgião para tentar resolver o problema. Que legal, bacana, bacana. Isso é muito importante, viu, doutor? Porque o pessoal tem medo, às vezes, né, de imaginar o tamanho dessa cirurgia. E o senhor foi bem categórico aí e acalma dizendo isso aí, né? A pedra pode provocar pancreatite, doutor? Pode. A principal causa de pancreatite é pedra na vesícula. A gente sabe que 75% das pancreatites agudas são causadas por pedra na vesícula. E esse é o maior temor de nós médicos, dos pacientes que chegam para a gente com pedra na vesícula. É justamente o medo da pancreatite. A pancreatite aguda, a gente divide ela em duas, em pancreatite leve e pancreatite grave. Para você ter uma ideia, a pancreatite leve, o paciente fica internado de 3 a 7 dias aí em UTI, em jejum absoluto, não pode comer, não pode beber nada. Meu Deus. Tá? E a pancreatite grave tem um índice de óbito de 20 a 40%. Caramba. Então, é um quadro que pode se tornar catastrófico de uma cirurgia que você poderia ter feito de forma eletiva e em um dia ter resolvido esse problema. Olha que interessante, né? O senhor chegou a comentar, assim, alguma coisa sobre a pancreatite aí na sua explicação, mas sempre é bom a gente salientar, né? Doutor, agora o senhor também trabalha bastante aí com a parte bariátrica, essas cirurgias o senhor costuma sempre fazer também? Faço bastante. Atualmente a gente fala, Padre Marcos, de cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica, tá? A cirurgia bariátrica é indicada para aqueles pacientes que têm um índice de massa acima de 35, com uma comorbidade, tá? Esse índice de massa basicamente é o peso do paciente dividido pela altura ao quadrado e a gente consegue chegar nesse índice de massa, tá? Legal. Os pacientes que têm um índice de massa acima de 40, eles já têm a indicação da cirurgia bariátrica, independente se ele tem alguma comorbidade. Entendi. Comorbidade a gente fala que é diabetes, pressão alta, doença do refluxo gastroesofágico, tá entendendo? O que a gente tem visto é aumentar bastante o número de cirurgia metabólica, que é justamente cirurgia bariátrica quando a gente tem um intuito da melhora dessas doenças. Então, por exemplo, o paciente tem uma diabetes não controlada, tá? E aí ele tem um índice um pouco mais baixo e a gente faz a cirurgia justamente com o intuito para tratar a doença. A perda de peso acaba sendo uma coisa secundária. Entendi. Porque essa cirurgia bariátrica, quando a gente faz, tem uma série de modificações hormonais do intestino que acabam melhorando toda a resposta metabólica do paciente. Perfeito. Então a célula torna-se mais ávida em relação à insulina e aí o paciente acaba melhorando dessa diabetes. Porque é justamente isso mesmo. A intenção era perguntar isso para o senhor, porque a gente sabe que o diabetes ainda não tem uma cura, não tem uma medicação que cure essa doença. E a gente sabe que muitas pessoas acabam procurando esse tipo de cirurgia com a intenção não necessariamente de um emagrecimento, mas exatamente eliminar o sofrimento de ter esse diabetes tão irregular, né? Então, eu acho que deve ter muita procura com esse termo que o senhor falou, não a bariátrica, é o outro que o senhor falou, né? Que a gente chama de cirurgia metabólica. Metabólica, Mas ela...
ela tá aberta para todos os públicos? Eu acho que não, né? Tem que ter algumas restrições também, doutor? Tem toda uma indicação que a gente fala. Então, por exemplo, os pacientes que têm um índice de massa entre 30 e 35, na teoria, eles não têm indicação de cirurgia bariátrica. Tá. Só que eles têm a indicação de cirurgia metabólica, dependendo se ele já faz um tratamento há muito tempo, se ele faz acompanhamento com endocrinologista, se ele já está tomando medicação há mais de 5 anos. Então, tem uma série de pré-requisitos que a gente precisa seguir para poder indicar a cirurgia metabólica para esses pacientes que têm um índice aí acima de 30. Perfeito. Não é que assim, eu tenho diabetes e quero fazer a cirurgia metabólica. Não, ele tem que ter ainda uns certos pré-requisitos para a gente conseguir indicar a cirurgia. Mas a melhora é incrível. A gente vê pacientes que estão tomando 2, 3 remédios para diabetes e já no pós-operatório imediato, o paciente geralmente aí uma semana depois já está basicamente não tomando medicação. Entendi. Poxa, é interessante mesmo. Muito boas as colocações, porque a gente aproveita o senhor que trabalha com essa parte toda digestiva, que é uma área fundamental para o organismo humano, né? E a gente sabe, agora, os idosos, né? Para pessoas já idosas, consideradas idosas, que está com tá com peso muito elevado e tem problemas de diabetes, já nesse caso, é quase que nula a possibilidade de fazer uma cirurgia assim, né, doutor? Veja bem, Dr. Marcos, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tá? E a gente precisa de algumas orientações de quem pode fazer. Tá. Então, tem-se em relação ao IMC e tem também a idade. Então, entre os pacientes de 16 anos e com pacientes até 70 anos, eles tendo a indicação da cirurgia, a gente pode fazer. Então, eu mesmo já operei pacientes de 66, 67 anos, tá? Abaixo de 70 anos, ele pode ser feito sim, porque ele não tem. O que a gente vê é que a perda de peso e a melhora metabólica do paciente, mesmo ele sendo idoso, vai suplementar toda essa perda de peso que ele teria. Que às vezes as pessoas pensam, não, mas ele vai fazer a cirurgia, ele vai deixar de absorver alguns tipos de vitaminas e ele vai acabar ficando mais fraquinho. E a gente vê que a melhora das doenças que ele já tinha, por causa da obesidade, acabam melhorando em si a sobrevida do paciente. Perfeito. Então, ele abaixo de 70 anos tem indicação sim. Entre 16 e 70 anos a gente tem indicação. Que bacana. Puxa vida, doutor, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que não sei se os meninos aqui ainda têm alguma pergunta para fazer. Doutor, só mais uma perguntinha para o senhor antes. O senhor, como também trabalha com essa parte, a endoscopia, que eu costumo fazer de 2 em 2 anos, eu não sei se esse é o tempo certo, porque eu tenho problemas de gastrite, faço, e às vezes ela me ataca. Mas, primeiro, esse tempo de 2 em 2 anos, ele é realmente o considerável, né? Acho que não pode ser muito antes, acho que não convém, não é? A não ser que seja por casos agressivos, mas se é esse tempo mesmo para quem tem problemas de gastrite, e se a endoscopia, ela também é capaz já de verificar, eu acho que não, mas a questão da vesícula, a pedra na vesícula. Na verdade é o seguinte, acima de 30 anos, todo mundo tem que fazer uma endoscopia, isso faz parte de avaliação de aparelho digestivo. Perfeito. Então passou dos 30, mesmo assintomático, ele tem que fazer uma endoscopia. Os meus pacientes acima de 45, eu já peço também a colonoscopia, tá. Mesmo que ele não tenha sintoma nenhum, que isso já é para prevenir a questão de câncer de intestino, que a gente vê que está aumentando bastante. Tá? Em relação ao que você me perguntou de 2 em 2 anos, tudo isso depende muito de queixa do paciente e do tipo de doença que ele tem. Às vezes, se é uma gastrite leve, alguma coisa, 2 em 2 anos não tem problema, pode fazer. Só que tem alguns casos que às vezes o paciente tem, por exemplo, uma esofagite intensa, ou ele tem uma coisa que a gente chama de esôfago de Barré, que é uma lesão pré-cancerígena causada pelo refluxo, que às vezes eu preciso fazer esse exame de 6 em 6 meses. Perfeito. Tá? Isso depende muito do tipo de patologia e da sintomatologia que o paciente tem. Perfeito, tá? Perfeito. Em relação à endoscopia ser utilizada para ver a vesícula,
a gente utiliza do exame que a gente chama de ecoendoscopia, que é aquele ultrassom endoscópico. Então, o que acontece? Às vezes, o ultrassom normal, ele não consegue ver essas pedrinhas na vesícula abaixo de 5 milímetros, e aí você faz essa ecoendoscopia, que nada mais é do que ele faz uma endoscopia, e na ponta do endoscópio tem um ultrassom, e ele faz um ultrassom por dentro. É um exame importantíssimo, principalmente para quem tem uma sintomatologia muito exuberante de náuseas, enjoo, refluxo, e geralmente na endoscopia digestiva alta não tem muito achado. E aí a gente precisa avaliar melhor a vesícula. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O senhor foi brilhante hoje aqui nas suas colocações, muito esclarecedor. Eu creio que ajudou muito nossos telespectadores. Doutor Gustavo, nosso grande agradecimento aqui pela Rede Vida e Televisão. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a você, Dr. Marcos. Obrigado à Rede Vida. Amém. Tamo juntos aí. E para você, te espero aí. Logo mais, hoje, 8 horas, vai ser transmitida a minha missa também lá na Santíssima. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Sair de sério, quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Mas porém as águas vão rolar, não vou chorar. Se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça